Livro Os Mensageiros, série A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 15, A Viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitar com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu, de pronto, nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisaremos ir até lá, todavia descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta, entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos, e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Comentários. Temos aqui um momento crucial na jornada espiritual de André Luiz, Vicente e seu instrutor, Aniceto. A passagem marca a transição de uma região espiritual elevada e sutil para uma zona mais densa e próxima da influência terrena, revelando as complexidades das diferentes esferas espirituais. A viagem, que até então era realizada por um método de volitação rápida, voo espiritual, através de paisagens belas, sofre uma interrupção abrupta. O cenário se transforma drasticamente. A região torna-se menos bela, indicando uma queda no padrão vibratório do local. O céu, antes provavelmente límpido, cobre-se de nuvens espessas. Essa descrição simboliza a densidade espiritual e a presença de energias mais pesadas. André Luiz e Vicente sentem uma resistência inexplicável que dificulta o voo, volitar. Eles precisam fazer um enorme esforço para acompanhar Aniceto, que, por sua condição espiritual superior, parece não ser afetado da mesma forma. Aniceto, com sua percepção aguçada, nota imediatamente a dificuldade dos seus aprendizes e toma uma decisão prática e instrutiva. Ele identifica a causa do problema. A atmosfera começa a pesar muitíssimo. Essa pressão não é física, mas espiritual, causada pelas vibrações do ambiente. Assim, ele sugere que abandonem a volitação e passem a usar a locomoção terrestre, caminhar, uma forma de deslocamento mais adequada para ambientes densos. Aniceto informa que eles não precisam ir até o Campo da Paz, um local de refúgio e trabalho espiritual, mas farão a parada estratégica no posto de socorro mais próximo para descansar e obter os recursos necessários para continuar a jornada naquela nova condição. Intrigado e surpreso com a mudança, André Luiz questiona o motivo. A resposta de Aniceto é a parte central e mais reveladora. Aniceto explica que eles estão entrando na esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Embora ainda estejam a uma grande distância da crosta terrestre física, a influência mental coletiva da humanidade encarnada já é poderosa o suficiente para densificar o ambiente espiritual. A atmosfera pesada e as nuvens espessas são, portanto, manifestações das emanações mentais dos seres humanos, seus pensamentos, paixões, medos, angústias e conflitos. Aniceto finaliza descrevendo o propósito e a dinâmica dessa zona espiritual em que acabaram de entrar. Zona de conflitos. É um plano onde se desenrolam grandes lutas. Isso se refere tanto aos conflitos internos dos espíritos que ali habitam ou transitam, quanto a verdadeiras batalhas espirituais entre o bem e o mal. Campo de trabalho e auxílio. Apesar de ser uma região difícil, não é um lugar desamparado.
Pelo contrário, é um campo de intensa atividade para milhares de irmãos abnegados. Esses trabalhadores espirituais se dedicam voluntariamente à missão de ensinar, consolar e socorrer os espíritos sofredores que se encontram nessas esferas. A onipresença do amparo divino. A mensagem final de Aniceto é de esperança e reafirmação da lei de Sal. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Mesmo nos locais mais sombrios e turbulentos do plano espiritual, a ajuda de Deus está sempre presente, manifestada através do trabalho incessante desses mensageiros do bem. Em síntese, aqui ilustra de forma clara a geografia espiritual e como ela é diretamente moldada pela vibração dos pensamentos. A passagem de uma esfera superior para uma inferior é sentida fisicamente pelos espíritos menos experientes. O texto ensina que quanto mais próximo da Terra, mais densa e pesada se torna a dimensão espiritual devido à influência da mente coletiva humana. Ao mesmo tempo, reforça a ideia de que a caridade e o auxílio espiritual são constantes e se fazem presentes justamente onde a necessidade é maior, através de postos de socorro e trabalhadores dedicados. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. De repente, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me d'alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas e enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemo-nos em prece, repletos de alegrias e de lágrima. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. Comentários. Agora temos um momento de profunda manifestação e transformação espiritual vivido por André Luiz e seu companheiro Vicente, sobre a orientação de seu mentor Aniceto. A cena representa uma transição crucial onde a evolução moral e a gratidão se manifestam de forma visível e luminosa. O grupo chega ao topo de uma grande montanha, um lugar sombrio e de difícil orientação. O ambiente é descrito como envolvido em sombra fumarenta, e o solo apresenta trilhas diversas à maneira de labirintos. Esta paisagem simboliza estado de provação ou de confusão espiritual, onde o caminho a seguir não é claro, gerando um sentimento de estranheza nos aprendizes. Diante dessa incerteza, a liderança serena de Aniceto se manifesta como uma simples mas poderosa ordem: sigamos. Imediatamente após a palavra de incentivo de Aniceto, um fenômeno extraordinário acontece. Em total contraste com a escuridão ao redor, os corpos de André Luiz e Vicente começam a irradiar uma luz intensa. Esta não é uma luz externa, mas uma emanação de seu próprio ser espiritual, perispírito. Para André Luiz, é uma experiência inédita e avassaladora, que ele descreve poeticamente como a primeira vez que me vestia de luz, uma luminosidade que partia de todas as células do meu corpo espiritual. A experiência provoca uma comoção profunda e uma felicidade indescritível em André e Vicente. Dominados por esse sentimento, que André descreve como estarem embriagados de ventura, eles reagem de forma instintiva e reverente.
Em um gesto de humildade e reconhecimento diante da grandiosidade do momento, ajoelham-se simultaneamente. Choram abundantemente, mas as lágrimas não são de tristeza, mas de alegria e gratidão transbordantes. Eles enviam ao Criador seus profundos agradecimentos e votos de júbilo fervoroso. A oração é a expressão máxima da conexão que sentem naquele instante. Enquanto os dois discípulos vivem sua catarse espiritual, Aniceto os observa de pé, com expressão de alegria e satisfação. Ele não apenas testemunha, mas também contextualiza a experiência, oferecendo uma lição fundamental. Ele os ensina que o ato de agradecer é essencial para o progresso espiritual. Sua fala é um dos pontos centrais aqui. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e, muito menos, pedir. Com essa frase, Aniceto explica que a gratidão é a chave que abre as portas para receber as bênçãos divinas. A capacidade de reconhecer e agradecer os dons recebidos qualifica o espírito para receber mais e para pedir com sabedoria e merecimento. Após um longo tempo em prece, André Luiz e Vicente se levantam. A experiência não foi passageira, ela os marcou permanentemente. Eles retomam a caminhada pela montanha, mas agora não estão mais na escuridão. Eles estão, literalmente, vestidos em sublime luminosidade. A luz que emanava deles agora é parte integrante de sua condição, simbolizando um novo patamar de consciência e pureza espiritual alcançado. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos se assemelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: "Que dizeis de tudo isto?" Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Comentários. Percebemos agora a transição abrupta e chocante que André Luiz e seus companheiros experimentam durante sua jornada espiritual. A passagem marca a entrada do grupo em uma região completamente diferente e perturbadora do plano espiritual, causando uma sucessão de surpresas e um profundo assombro de André Luiz. O cenário apresentado é uma antítese completa das regiões espirituais mais elevadas descritas anteriormente na obra. Os elementos que compõem essa paisagem são deliberadamente sombrios e opressivos. A primeira sensação é de um clima estranho, caracterizado por um frio intenso e a total ausência de luz solar. Isso estabelece imediatamente um tom lúgubre e desolador. A geografia do local é descrita como um conjunto de paisagens misteriosas que remetem a filmes fantásticos. A viagem é uma descida contínua ao lado de escuros precipícios. A paisagem é dominada por picos altíssimos que se assemelham a vigorosas agulhas de treva. A expressão exotismo ameaçador sintetiza a beleza estranha e perigosa do lugar. A vida nessa região reflete sua natureza hostil. Uma esquisita vegetação surge esporadicamente do solo. A fauna é ainda mais perturbadora. Aves de horripilante aspecto aparecem, de repente, medrosas e enchem o silêncio com pios angustiados, adicionando um elemento sonoro de sofrimento e medo à cena. Para completar o cenário caótico,
uma rija ventania soprava em todas as direções, aumentando a sensação de desorientação e hostilidade. Diante dessa paisagem desoladora e nunca antes vista, André Luiz fica profundamente assombrado. Seu estado de choque é tão grande que ele precisa juntar coragem, ânimo, para conseguir falar e questionar seu guia. Isso demonstra que a visão daquele lugar abalou profundamente suas concepções sobre o mundo espiritual. Sua reação não é de um simples turista, mas de alguém que se depara com uma realidade que desafia todo o seu conhecimento e experiência prévia. E culmina com a pergunta de André Luiz ao seu instrutor, Aniceto. O diálogo é carregado de respeito e urgência. André Luiz admite abertamente: ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. Ele percebe estar diante de um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Ele faz questão de frisar que sua pergunta não nasce de ociosidade, curiosidade fútil, mas de uma surpresa genuína e profunda. Isso valida a seriedade da situação e prepara o terreno para a lição que Aniceto está prestes a ministrar. Ao se dirigir ao nobre Aniceto, André Luiz reforça a hierarquia de conhecimento e a confiança que deposita em seu guia para esclarecer o mistério daquela região. Em síntese, aqui nos demonstra uma poderosa introdução a uma zona espiritual inferior, comumente chamada de umbral. Através de uma rica descrição sensorial, o autor cria uma atmosfera de mistério, perigo e desolação. A reação de espanto de André Luiz serve como um espelho para descobrirmos as complexas e, por vezes, aterrorizadoras realidades da vida após a morte. A pergunta final a Aniceto é o gancho perfeito que cria expectativa para os ensinamentos e as explicações que virão a seguir no capítulo. Aniceto, sempre generoso, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão um determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela Capella é 5.800.000 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis, iguais ao que nos ilumina. Está informada de que Canopo corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirituais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai, igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrilha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de voltagem, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre várias limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo.
Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Comentários. Agora, o mentor espiritual Aniceto oferece a André Luiz uma profunda e esclarecedora lição sobre a natureza da realidade, as limitações da percepção humana e a vastidão do universo para além do que a ciência terrena pode alcançar. A explicação é dividida em várias partes lógicas que se complementam para formar um quadro completo. Aniceto inicia sua fala estabelecendo uma conexão direta entre o mundo espiritual em que se encontram e o mundo físico. Ele afirma que todo este mundo que vemos é continuação de nossa Terra. No entanto, ele imediatamente ressalta a diferença fundamental na percepção. Os olhos humanos, limitados, veem apenas uma pequena fração da realidade, servindo como um exercício para a futura verdadeira visão espiritual. Ele, inclusive, demonstra humildade ao admitir que, mesmo eles, no plano espiritual, não veem tudo, sugerindo que a percepção é sempre relativa ao nível evolutivo. O ponto central da argumentação de Aniceto é que o mundo espiritual e o físico são domínios diferentes, regidos por faixas vibratórias distintas. A percepção humana é limitada a um número específico de vibrações, o que torna os sentidos físicos extremamente restritos quando comparados à imensidão do universo. Usando uma metáfora, ele diz que o homem recebe apenas um reduzido noticiário do mundo em que habita. Aniceto não desmerece a ciência. Pelo contrário, ele a valoriza e demonstra conhecimento sobre seus avanços. Ele divide as conquistas científicas em duas áreas. O macrocosmo, ou astronomia, ele cita exemplos impressionantes do conhecimento astronômico, como as dimensões comparativas entre a Terra, o Sol e estrelas gigantes como Capella, Arcturo e Canopo. Menciona também a medição de distâncias planetárias, a observação de outros planetas do Sistema Solar, o estudo da Via Láctea, nebulosas e estrelas variáveis. O microcosmo, física atômica. Ele também se refere aos avanços no estudo do infinitamente pequeno, como a análise da materialização da energia, o movimento dos elétrons e o bombardeio de átomos. No entanto, após reconhecer todo esse progresso, ele faz a ressalva crucial. Todo esse trabalho, mesmo com a ajuda dos mais potentes instrumentos, apenas identifica os aspectos exteriores da vida. A ciência, portanto, estuda o invólucro da realidade, mas não sua essência. A verdadeira realidade, segundo Aniceto, é muito mais complexa. Existem outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, esferas de existência que se interpenetram, mas que são invisíveis aos sentidos e instrumentos físicos. Para perceber essa realidade mais profunda, ou campo da alma, não bastam lentes ou aparelhos. É indispensável o desenvolvimento das faculdades espirituais. Ele aponta que a eletricidade e o magnetismo são as primeiras forças que começam a descortinar para a humanidade um vislumbre dos infinitos potenciais do invisível, mas adverte que ainda é muito cedo para um entendimento completo. Aniceto conclui sua explicação revelando por que essa percepção é restrita. A capacidade de ver essas paisagens sutis é concedida apenas ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos. A maioria das pessoas, muito apegada à vida material, ligadas à crosta, só consegue compreender essas verdades após se libertar do corpo físico. Finalmente, ele enuncia uma lei universal que rege essa limitação. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Isso significa que o acesso ao conhecimento mais profundo é gradual e condicionado à nossa capacidade de utilizá-lo para o bem e para nosso próprio crescimento, evitando que informações para as quais não estamos preparados nos causem perturbação ou sejam mal utilizadas.
Concluindo, aqui temos uma aula sobre a multidimensionalidade da vida. Aniceto ensina que a realidade percebida pelos humanos é apenas a casca de um universo muito mais rico e complexo. Ele valoriza a ciência como ferramenta para entender o mundo exterior, mas a posiciona como insuficiente para desvendar os mistérios da alma e dos planos sutis. A verdadeira visão depende da evolução interior e do desenvolvimento das faculdades espirituais, um processo regido por uma lei divina que nos concede acesso ao conhecimento à medida que nos tornamos capazes de usá-lo com sabedoria. Nesta altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou, cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos, milagrosamente, através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e aplicou. É um dos postos de socorro de Campo da Paz. Comentários. O trecho começa em um clima de reverência e aprendizado. André Luiz está profundamente comovido pelas lições de seu mentor, Aniceto, e mantém um religioso silêncio. A atmosfera do local é opressiva e escura, em meio das sombras. Nesse cenário, André Luiz percebe vultos negros que se movem apressadamente e se escondem na escuridão de cavernas próximas. Furnas. Essa visão estabelece o caráter do local, uma região habitada por espíritos perturbados, medrosos e que vivem na escuridão. Percebendo a natureza do local e a presença desses seres, Aniceto, agindo como um guia prudente e compassivo, dá uma instrução fundamental ao grupo. Assim, ele solicita que interrompam a emissão de luz de seus corpos espirituais. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Explica que essa ação pode ser realizada pela força do pensamento. Bastaria que eles se concentrassem com vigor na necessidade de apagar a própria luz. Isso demonstra o poder da mente e da vontade no plano espiritual. A razão para esse ato não é medo ou simples cautela, mas um profundo gesto de caridade e humildade. Aniceto afirma: não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Nesse contexto, os bens são a luz espiritual, a paz e a elevação moral que contrastariam violentamente com a condição de trevas e sofrimento dos habitantes daquela zona. Exibir essa luz seria como ostentar riqueza diante de miseráveis, o que poderia causar ainda mais dor, inveja ou revolta nos espíritos sofredores. André Luiz obedece prontamente ao conselho e experimenta um efeito imediato. Os fios de luz que irradiavam de seu corpo se apagam, como por encanto. Essa ação, embora caridosa, tem uma consequência direta na percepção da viagem, porque a excursão torna-se menos agradável. A luz que eles emitiam não era apenas um sinal de sua condição espiritual, mas também uma fonte de conforto, segurança e percepção mais clara do ambiente. Sem a luz própria, a escuridão ao redor se torna mais densa e a travessia pelos despenhadeiros se torna mais sinistra. A ventania parece mais lamentosa e impressionante, aumentando a sensação de desolação e perigo do local. Esse sacrifício de apagar a própria luz é um exercício prático de empatia,
fazendo com que os viajantes sintam, ainda que minimamente, a opressão do ambiente em que vivem os espíritos que ali habitam. Após caminharem por algum tempo em silêncio e na escuridão, uma nova visão surge, contrastando com todo o cenário anterior. Um grande castelo iluminado ao longe. Aniceto então aponta para a construção e revela sua natureza. É um dos postos de socorro de Campo da Paz. Essa revelação funciona como uma nota de esperança. O castelo iluminado representa um oásis de luz, paz e auxílio em meio a uma vasta região de trevas e dor. Ele é a meta daquela difícil travessia e simboliza a presença da caridade divina e do trabalho de amparo, mesmo nas zonas mais inferiores do plano espiritual. Analisando o capítulo 15, A Viagem. Este capítulo narra a jornada de André Luiz, Vicente e seu instrutor Aniceto desde uma região espiritual elevada até as zonas mais densas e próximas da influência mental da Terra. É uma viagem de contrastes, aprendizados e profundas revelações sobre a natureza das realidades espirituais. O capítulo começa com os 3 viajantes utilizando um processo de condução rápida que lhes permite atravessar grandes distâncias no plano espiritual. Entretanto, a paisagem começa a se modificar drasticamente. A região torna-se menos bela, o céu se cobre de nuvens espessas e uma força desconhecida dificulta o voo de André e Vicente. Eles sentem a atmosfera pesar, exigindo um esforço enorme para acompanhar Aniceto, que não parece ser afetado da mesma forma. Percebendo a dificuldade de seus aprendizes, Aniceto sugere que caminhem. Ele explica a causa da mudança. Eles estão penetrando na esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Embora ainda distantes da crosta terrestre, a influência mental dos encarnados já é poderosa o suficiente para densificar um ambiente. Aniceto também menciona que, mesmo nessas regiões difíceis, existem postos de auxílio e trabalhadores abnegados, ressaltando que, em parte alguma, escasseia o amparo divino. O destino deles é um posto de socorro de uma colônia chamada Campo da Paz. Ao chegarem ao cume de uma montanha escura e fumarenta, um evento extraordinário e transformador ocorre com André Luiz e Vicente. De repente, em contraste com a escuridão do local, raios de luz intensa começam a emanar de seus próprios corpos espirituais, perispíritos. Tomados por uma comoção avassaladora, os 2 se ajoelham em lágrimas, sentindo uma felicidade indescritível. Embriagados de ventura. É a primeira vez que André Luiz se vê vestido de luz. Eles oram em profundo agradecimento a Deus. Aniceto, observando a cena com alegria, reforça a importância daquele sentimento, proferindo uma lição fundamental. Quem não sabe ser, não sabe receber, e muito menos pedir. Ele os incentiva a manifestar seu reconhecimento ao Pai, mostrando que a gratidão é uma chave para a recepção das bênçãos divinas. Após a prece, eles retomam a marcha, agora iluminados por sua própria luz. A paisagem que atravessam é descrita de forma vívida e assustadora, lembrando as regiões umbralinas. O clima é frio e sem luz solar. A paisagem é misteriosa, comparada a filmes fantásticos, com picos altíssimos que parecem agulhas de treva. Eles descem por caminhos que ladeiam escuros precipícios. A vegetação é esquisita, e aves de horripilante aspecto surgem emitindo pios angustiados. Um vento forte e lamentoso sopra constantemente. Profundamente assombrado, André Luiz questiona Aniceto sobre aquela região desconhecida. A resposta do instrutor é uma das mais importantes lições do livro, abordando a limitação da percepção humana e a vastidão da realidade. Mundos que se interpenetram. Aniceto explica que aquele mundo é uma continuação da Terra, mas invisível aos olhos humanos.
ele afirma que os sentidos físicos são extremamente limitados e só captam um reduzido noticiário do mundo. Os limites da ciência terrena. Ele reconhece os avanços da ciência humana, tanto no macro, citando o tamanho de estrelas como Capella, Arcturo e Canopo, quanto no microcosmo, o estudo dos átomos e elétrons. No entanto, ele ressalta que todo esse conhecimento científico apenas identifica os aspectos exteriores da vida. A necessidade da visão espiritual. A ciência, com seus instrumentos, não consegue surpreender o campo da alma. Para perceber esses mundos sutis que se interpenetram com o mundo material, é necessário o desenvolvimento das faculdades espirituais. A lei do merecimento. Aniceto conclui com uma lei universal. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Isso significa que a percepção espiritual se expande à medida que o ser evolui, está preparado para compreender o que vê. Eles avistam vultos negros que parecem fugir apressadamente para a escuridão ao perceberem sua presença luminosa. Então, em um ato de humildade, Aniceto cautelosamente pede que eles interrompam a emissão de luz de seus corpos. Ele explica o motivo com uma lição de compaixão e humildade. Não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Atendendo ao conselho, André e Vicente conseguem apagar sua luminosidade apenas com a força do pensamento. A viagem se torna imediatamente menos agradável, as sombras mais densas e o vento mais impressionante, mostrando como a luz interior também servia de proteção e conforto. Após marcharem em silêncio por mais algum tempo, eles finalmente avistam ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto aponta e informa que aquele é o posto de socorro de Campo da Paz, o destino final daquela etapa da viagem. Análise e temas centrais do capítulo. Em resumo, o capítulo 15 é uma jornada de descoberta que leva André Luiz e Vicente de um estado de elevação para uma realidade mais densa e sofredora. Ele ensina sobre a importância da gratidão como fonte de luz, a limitação da percepção material frente à imensidão do universo espiritual e a necessidade de humildade e caridade ao lidar com aqueles que ainda se encontram na ignorância e no sofrimento. Humildade e caridade. O tema principal é a necessidade da humildade no serviço espiritual. A verdadeira caridade não é apenas ajudar, mas fazê-lo com respeito, sem ostentar superioridade. O poder do pensamento. Fica evidente que no mundo espiritual, a vontade e o pensamento direcionado têm poder real e imediato sobre o corpo perispiritual e suas manifestações, como a emissão de luz. A realidade das zonas de sofrimento. O livro descreve sem rodeios a existência de regiões sombrias, habitadas por espíritos em desequilíbrio, medo e ignorância. A estrutura de socorro espiritual. A menção ao posto de socorro mostra que mesmo nas regiões mais desoladas, existem bases de trabalho organizadas por espíritos superiores para resgatar e amparar os que sofrem, funcionando como faróis de esperança. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.